No livro A Cruel Filosofia do Narcisismo, logo no capítulo 1, é feito a introdução, né? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Começa dizendo que o maior vaidoso, o maior narcisista, é aquele que descobre uma fórmula da matemática igual a Pitágoras, porque ele vai ser amado no mundo inteiro, inquestionavelmente, sem que seja uma neurose esse amor. É um amor pelo estudo da matemática, né? O teorema de Pitágoras tem validade universal, é inquestionável, não tem sentimento naquelas letras, não há um depoimento emotivo, um engano para chamar a atenção, para conquistar apoio. Então ali tem um narcisismo exatamente puro, livre de qualquer interesse pessoal do autor. Ninguém paga direitos autorais, né, para o uso do teorema de Pitágoras. Ele não enriquece por isso. E assim como foi para o teorema de Pitágoras, também é para outros trabalhos científicos em que o interessado no trabalho não visava benefício pessoal, a não ser o reconhecimento. Existem muitos casos, inclusive, em que o autor não foi compreendido na sua época, né? Na época em que publicou, e somente muito tempo depois que foi descoberto o sentido do que ele publicou. Ele nem foi famoso na sua época e nem depois, e foi isso que a gente veio descobrindo agora no Machado de Assis, que foi reconhecido em sua época e deixou uma literatura psicanalítica que no futuro seria descoberta e está sendo agora identificada como uma forma psicológica de ele, o autor, tanto solucionar seus dilemas, abrindo cada vez mais credibilidade sobre o que escrevia, confiança, né, e certeza para poder ir avançando, até se tornar o fundador unânime de uma academia de letras, que já vinha sendo tentada desde a década de 60. Compreendeu a imortalidade humana na sua origem, como vinha falando aqui no início, né? Os escritores imortais são aqueles que publicaram obras que ficaram para a posteridade. É o melhor autor para compreender Narciso de Ovídio, não como um homem que morre mergulhado na água, mergulhado em si mesmo, egoísta, pensando só em si próprio, mergulhando no espelho. Esse é um desvio de leitura. O autor quis mostrar o eu separado do corpo. E tem essa frase no texto, enfiada no meio do texto: ó, se eu pudesse separar-me do meu corpo, eu ficaria vivo como obra, sendo lido após morto, amado na posteridade. Um amor então eterno, né? Amor à imagem que ficou impressa no texto. O texto forma uma imagem na mente, né? O teorema de Pitágoras, ele forma uma imagem. Tem a hipotenusa, os dois catetos em ângulo reto, e o quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos. E se a hipotenusa tiver 5 pedacinhos de quadradinhos, né? O quadradinho, então, que é a demonstração que Sócrates faz na areia para o escravo Mênon, que ele tem dentro dele também a ideia matemática de triângulo de Pitágoras, triângulo pitagórico, né? Mas como é ensinado a ele por Sócrates, ele tem despertado nele
Aí vem a ideia de reminiscência, né? Tem psicose, encarnação de as almas. É como se ele em outra vida soubesse aquilo e agora tivesse esquecido. A morte é mergulhar no rio do esquecimento, nascer de novo, sem lembrar daquilo que sabia. E isso que sabia seria recuperado por si próprio ou por alguém que viesse ensinar. Então tem todo um comentário diferente sobre o narcisismo, muito mais lúcido e interessante. Por exemplo, a obra de Karl Marx é melhor lida quando, através do narcisismo do autor, que conquistou para ele uma infinidade de seguidores do mundo inteiro. Outra obra de um narcisismo também, que é um tratamento psicológico, aqui no caso Freud, onde a pessoa doente busca o tratamento para a sua doença psicológica até se acalmar, sair da crise, sendo que livre de crise jamais ficará. Ele sai de uma crise, ele vai entrar em outras crises e, para não voltar ao psicanalista, ele teria que compreender que a crise dele foi uma crise narcísica, uma doença da imagem que se abateu no corpo, uma interpretação equivocada do mundo e da realidade. Ele foi enganado pelo gerente, por um amigo, pela esposa, pelo marido, filho. Essas relações humanas sempre levam ao engano e à tragédia, né? O melhor autor para comentar isso, mais uma vez, é o Machado de Assis, pelo tema Pílades e Orestes, onde supõe-se que dois amigos, jamais um trairia o outro. Pois o que aconteceu foi o interesse de Jung de se aproximar de Freud para enganar Freud, tirando dele a teoria para levar embora. Então o amor de transferência, que tanto se fala, né, o amor como logro, como engano, é um perigo porque ele pode levar a doença. O amor fidedigno, né, um amor sincero, onde eu vejo meu amor em dificuldade, ajudo. A única vantagem que eu quero é o reconhecimento e o convívio, e vice-versa, onde haja o reconhecimento e o agradecimento pela convivência conjunta, permanentemente, como uma dupla, né? Um par, Pílades e Orestes, que sejam confiáveis um ao outro. Esse amor, que é o amor desejável, nem sempre acontece, porque existe também muita maldade no mundo, muito aproveitador, muita gente perversa. O narcisismo visto por esse lado é que é o comum, chamado personalidade narcísica, distúrbio narcísico, e mesmo o amor a dois, onde um apoia o outro, pode acabar se tornando também uma prisão, porque dado que você apoia e luta pelo engrandecimento do seu amor, né, do seu parceiro, do seu amigo, você não gostaria de ser, ao mesmo tempo, preso desse amor, e também não gostaria de ser abandonado por ele. Cria então um paradoxo o amor, né? O amor não poderia ser uma prisão, mas também não poderia ser um abandono. Como que você vai estar amando alguém, ajudando, apoiando e dando sua vida por alguém, sem querer que esse alguém esteja ao seu lado, né? Isso só funciona quando é amor ao filho. O amor ao filho, você dá tudo por ele, para ele ir embora de casa e crescer no mundo e você ficar só. Mas sozinho? Não, né? Só com a mãe ou vice-versa, a mãe junto com o pai. O casal fez um monte de filhos, foi ao mundo e o casal permanece na base de apoio. Esse tipo de amor hoje está em decadência porque há um incentivo à traição, né? A um levar vantagem sobre o outro. Então, o capítulo 1 do livro A Cruel Filosofia do Narcisismo, ele traz a novidade de que ele amplia o conceito de vaidade e de narcisismo, mas aproveitando lá na origem. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é narcisismo. Inclusive, abandonar, justificando o abandono, também é narcisismo. É amor por si próprio você fazer como fez o Talleyrand, que é conhecido como o arquétipo do traidor.
ele ficava junto de um grupo vitorioso. Quando esse grupo estava em ameaça de ser vencido, ele juntava algum material desse grupo, passava para o grupo oponente, que estava vencendo, e se oferecia como colaborador do inimigo. Desse modo, ele foi sobrevivendo a muitos reinados, muitos reis, muitas mudanças de governo, e é conhecido por isso mesmo como arquétipo do traidor. É um tipo de narciso também, porque ele está visando proteger, em primeiro lugar, a si próprio. Então, fica aqui um recado do que seria o narcisismo numa visão mais ampla possível, né?